Olá, boa tarde. Hoje é 4/3/2025, 4 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então eu estou lúcido e sóbrio, para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para fazer os vídeos da palavra de Deus. Não para a minha honra, nem para a minha glória, mas para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe você e sua família, e que o Espírito do Senhor fale ao seu coração. Então, não estou querendo ser mais do que você, nem de que ninguém. Simplesmente eu estou lendo as Escrituras, eu creio nas Escrituras do Antigo Testamento e também do Novo. E eu, desde 2016, eu faço vídeo da Palavra de Deus e compartilho no Facebook para as pessoas verem, ouvirem. Porque tem pessoas que não sabem ler e tem pessoas que gostam da palavra e que creem que leem e que ouvem. E tem pessoas que sabem ler bastante, conhecem bem e que ouvem também e que creem na palavra. Então aqui a intenção é de mostrar a palavra, não de ser mais do que ninguém, não de falar da vida de ninguém, é através do Espírito, através das Escrituras. Então, o Antigo Testamento, parte 2212, na verdade. 2 Reis, capítulo 18, versículo 34. Então, eles fizeram vários e vários deuses. Não estou falando nada contra os deuses deles, nem contra a prática adoração aos deuses dele. A questão é que os deuses que eles fizeram e que eles obedeciam, a questão é que os deuses que pessoas obedecem e servem são contra aos ensinamentos, mandamentos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou dos ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo, que é a favor da nossa salvação, da nossa vida eterna. O culto a eles, a esses deuses, a adoração, impede o ser humano de ser salvo. A questão é esta. Então, a questão dos outros deuses, a questão da adoração aos outros deuses, do culto aos outros deuses, de obedecer e de servir a outros deuses, é que o ser humano perde a vida eterna. O ruim é isto. Então, se eles fazem nós perder a vida eterna, então não é bom nós servir a ele. Então, eu não quero servir a ele. E nem vou influenciar ninguém a servir a ele. Porque eu posso influenciar alguém a servir ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a Deus, a Jesus, ao Novo Testamento, para que nós tenhamos a nossa vida eterna garantida e adoramos aquele que nos dá o fôlego de vida, que nos dá livramento, que nos dá força, vigor, coragem, disposição, aqueles que quer salvar nós e nossa família, aquele que permite você ter saúde, paz, alegria, felicidade, que lhe dá livramento, que permite você viver, respirar, andar, caminhar, comer, falar. É Deus que faz isso na gente. Até a vontade de bater palma, de louvar, vem de Deus. Então isso que eu faço não vem de mim, vem de Deus. Então fique feliz. E não é para me adorar, nem me bajular, não. É para adorar e servir a Deus, não a mim. Então, 2 Reis 17, versículo 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não teme ao Senhor, nem faz segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclineis diante deles, nem os servireis, nem sacrificareis, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Então vejam, Deus tinha feito concerto com Abraão, Isaac e Jacó. Aquele concerto tinha que prevalecer, até prevalecer em Israel. Todos os reis tinham que obedecer de concerto. A lei que ele deu a Moisés, os reis tinham que obedecer a lei, os mandamentos, tinham que ensinar, tinham que cultuar, tinham que propagar, ensinar, influenciar isso em Israel. E por um período de tempo, eu não estou falando contra Israel, contra alguns, nem contra eles também não. Estou falando que eles, naquele tempo,
foi que deixaram de servir e adorar ao Senhor. E isso não foi bom para eles. Entendeu? Então até daquele dia que escreveu isso aqui, eles ainda estavam não obedecendo. Estavam servindo, eles estavam temendo a outros deuses, temendo, obedecendo, reverenciando. E estava servindo a outros deuses, sacrificando a outros deuses, aquilo que Deus não tinha permitido, que Deus tinha pedido para eles não fazer. Eles estavam deixando de adorar, de cultuar, de ler a lei, os mandamentos, os estatutos, estavam rejeitando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus que tirou eles do Egito. Estavam servindo a outros deuses que não iam garantir a salvação deles. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam errando nisso. Hoje nós, o ser humano, vamos errar e estar errando se nós não ouvirmos o Evangelho, se nós não anunciarmos e se nós não crermos no Evangelho. Vamos estar fazendo coisa parecida com o povo, coisa semelhante ao povo de Israel naquele tempo. Se você não lê, se você não ouve, se você não crê, entenda, não é obrigado você ler, você ouvir, você praticar, não. Mas uma coisa eu lhe digo, isso foi o conserto que Deus fez enviando Jesus crescendo, sendo gerado no ventre de Maria, crescendo no ventre, nascendo, se tornando criança, se tornando, quando eu falo Maria, é a mãe de Jesus, né? Não é uma Maria que está viva no dia de hoje, que não tem nada a ver. Falando da mãe de Jesus lá em Israel. Quando ele foi gerado no ventre de Maria, se tornou uma criança, se tornou um jovem, cresceu, ensinou o Evangelho, curou, salvou, libertou, ensinou a vontade do Pai, foi crucificado e ressuscitou. Esse foi o conceito que ele fez com a humanidade, meu amigo. Se a pessoa não ouvir, não crer, não obedecer, não fizer como ele estabeleceu, a pessoa não é salva. Então, o conceito que ele fez foi a lei, os mandamentos, os estatutos com o povo de Israel naquele tempo. Quando ele viu Jesus, ele fez outro conceito da vida eterna, a lei do amor, o Novo Testamento, as boas notícias. Então, se nós não cremos, você pensa que Deus... Olha só como foi que ele falou. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ponto. Olha como Jesus falou. E você acha que Jesus falou isso como? Depois que ele ressuscitou, depois de 3 dias e 3 noites da crucificação, colocaram ele lá no túmulo em Israel. Depois de 3 dias e 3 noites, viram a pedra tirada da porta do túmulo. Viram 2 varões branquecendo, que significa os anjos. E ele falou isto, meu amigo. Então é muito sério. Se eu e você não crer, se nós não crermos no Evangelho, se nós não tomarmos atitude segundo ele, nós não seremos salvos.